Boa noite a todos. Nós vamos começar um novo bate-papo sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas nós convidamos a todos os nossos amigos, esse meu marido Damião, eu sou a Sueli, para que a gente possa nos conectar um pouquinho, com muita calma, à energia do Pai Maior. E assim, nós vamos falar com muita tranquilidade, acalmando nossos corações, nos conectando ao universo, ao Pai Maior. Nós vamos falar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente estar explanando, eu e o Damião. Reencarnação, ou pluralidade das existências corpóreas. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhe responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista que lhes falava. A reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Mateus, capítulo 17, do 10º ao 13º versículo. Assim como aconteceu, se bem que nessa parte da reencarnação, eu só quero tomar uma comparação. Elias, ele veio primeiro para poder dar como se fosse preparar o caminho, né, para João Batista. É o que eu entendi nessa parte. Abrir o caminho para João Batista, para que João Batista viesse falar da boa nova, que seria a chegada do Messias. Sim. Tão prometido que ia salvar o povo, não é verdade? Sim, sim. Ia salvar o povo. E eles tinham... E isso incomodou tanto os sacerdotes, que não admitia um outro profeta, alguém que pudesse ser mais do que eles. E Jesus, quando foi anunciada a chegada dele, foi anunciado como vinha alguém para salvar o povo. E o povo entendeu de uma forma também errada, que ele achava que Jesus ia vir em cima de um cavalo, armado. E não foi bem assim que aconteceu. Nós vamos pegar na parte da reencarnação. Tá? Não dá para conhecer, porque ele veio, quando reencarna, a gente reencarna com um outro corpo. E outra coisa, já imaginou se a gente lembrasse da nossa encarnação anterior? Nossa, seria terrível. Eu não quero saber. Isso ia perturbar profundamente. Não sei no caso de Elias e João Batista. Sim. Porque aqui o significado é outro, não é? Sim. Não é falar das perturbações ou não de uma encarnação anterior. Sim, mas do presente da reencarnação, né? Isso, é o presente da reencarnação e como a reencarnação ela pode ser tão proveitosa. Olha, no caso de Elias e João Batista, foi provado um dos maiores presentes que o Pai pode dar para a gente. Sim. Você imagina, veja só. E quando Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, não é? Sim. Ele está se referindo a isso aí também. E aqui, Damião, fala assim, ó, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Então, na verdade, a reencarnação não é alguma coisa contemporânea de agora. Na verdade, a reencarnação vem lá do início dos tempos. Já vem de muito tempo. E a primeira
O primeiro reconhecimento que a gente teve de uma reencarnação, historicamente, foi a de Elias, né? De João Batista, que é o que a gente mais conhece, que é o que a gente mais estudou. A reencarnação a reencarnação de Elias como João Batista. Eu estava falando agora há pouco de quem tem ouvido de ouvir, é que as pessoas levavam muito ao pé da letra as coisas, não é verdade? Porque Jesus estava falando da infância espiritual de cada um. Eles não tinham noção ainda das coisas, então... Não estavam preparados, né? Então ele estava se referindo à infância intelectual das crianças, quando ele fala quem tem ouvidos de ouvir. E eles não estavam preparados na época para isso. Aí veio Elias e depois João Batista. Tanto que João Batista depois foi considerado como louco pelos sacerdotes, foi até decapitado por causa disso. Sim. Quase sumiu a voz agora. Ele foi decapitado por causa disso, porque achavam que ele era um louco, falando aquelas coisas para o povo, as coisas que ele falava para o povo. Mas ele já teve o caminho já preparado. Ele veio para anunciar uma chegada. Anunciar a chegada. E a reencarnação de Elias serviu para isso aí, né? Como um instrumento. É um instrumento. Da mesma forma que Moisés foi instrumento dentro da sua época, Elias também foi instrumento dentro da sua época. Também. Ou seja, todos nós somos instrumento e a gente não quer assumir isso. De alguma forma, não nos comparando, né, a espírito, mas ao mesmo tempo, todos nós dentro de temos tarefas. Ele veio com aquela tarefa. E olha só como é que Deus é maravilhoso. Que ele dá ao homem a oportunidade de resgatar ele mesmo os seus débitos. Ele dá a oportunidade do homem mesmo resgatar ele. Sim. E a maior prova que a gente vai encontrar aqui é através da reencarnação. O homem ele mesmo se resgata através das suas encarnações. Aqui no Evangelho, na página, no nosso, a página 50, o primeiro, vem assim: e veio Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis quem sou eu? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Me chamou a atenção Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Me chama a atenção essa questão do Pai. Pai, que é Deus, que é uma lei de amor, né? Na verdade, o nosso Pai é um Deus, que é uma lei de amor. Quem está presente em nós, na verdade? Quem nós deixamos habitar dentro de nós, né? A lei de amor é revelada por quem? Precisamos abrir o nosso psiquismo para nos conectarmos com o divino. A gente sempre volta, né, Damião? Na mesma coisa. A gente roda e acaba sendo atraído pelo reencarne, que é a lei do amor, né? Sim. Que é a coisa mais sublime, mais divina que existe no mundo, que é a lei do amor. E como? Volta-se sempre no reencarnação. E volta no eu. Sempre no eu, sempre esse convite. E o eu no convite, né? Porque olha aqui, ó. Precisamos abrir nosso psiquismo para nos conectarmos com o divino. Desde lá da apresentação do Evangelho, no curso, né? Até agora, nesse momento, nós sempre estamos sendo convidados para nos conectarmos com o divino. Precisamos nos interligar com o Criador, como nós estudamos, nos reconciliar com o Pai. Como posso me reconciliar com o Pai? Fica essa reflexão para todos nós, né? Como será que a gente pode estar se reconciliando?
se organizando com o nosso Pai Maior, né? Nós vamos aqui pensar um pouquinho sobre a questão da reencarnação. Precisamos compreender a reencarnação. É necessário nascer de novo. Porque se você não tiver a reencarnação, as vidas sucessivas, como é que você vai aprender alguma coisa? Existe uma voz íntima que a gente escuta, que alerta a gente. Nossa consciência? E também tem outra coisa, além da consciência, mas tem uma voz íntima dentro da gente, que você já reparou que quando a gente vai fazer algo errado, a gente tem aquela sensação, poxa, eu acho que eu não deveria fazer tal coisa. Uma intuição? Uma intuição. Sim. Isso você já deve ter feito igual numa outra encarnação. Então ele está te prevenindo para que você não faça igual nessa. Não tem uma sensação, poxa, eu acho que isso aí não vai ficar bem. Eu acho melhor eu não fazer. Será que isso é coisa da tua cabeça, é fruto da sua cabeça? Na verdade, a gente precisa também dar um pouquinho mais de atenção a essa intuição, né? Que são os avisos íntimos que a gente tem para algo que a gente possa fazer que prejudique a gente ou o próximo, não é verdade? Sim. Então, essa voz íntima previne a gente de algumas coisas. E esse nascer de novo, vai se repetir várias vezes no capítulo, que esse nascer de novo, né, é um nascer todos os dias, né? Porque a gente não pode passar por essa encarnação, é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu não nasço, e eu não faço nada, eu fico estacionada. O que vai adiantar? Todo amanhecer é uma reencarnação. Todo amanhecer é uma reencarnação. Só o fato que a gente tem o privilégio, que a gente tem de acordar todo dia para uma nova experiência, já é uma coisa boa, maravilhosa. Gratidão, né, Damião? Então, Quantas Deus te vezes? dá essa oportunidade de você nascer todos os dias. Você fez uma colocação boa. Todos os dias a gente Nasce de novo. nasce de novo. E assim, na verdade, colocar as coisas boas, né? Porque tem dia que eu não amanheço. A gente não pode ser hipócrita, falar que todo dia a gente está bem. Eu não. E que não vamos ter dificuldade e que a gente não vai saber como lidar com mas elas. tentar, eu acho que cada vez que a gente vai tendo essa mudança qualitativa dentro da gente, esse afago, eu acho que na verdade esses dias vão se tornando mais dias. Menos pesado, mais fácil de você suportar, não é? Com mais gratidão, sim. Com mais gratidão. Quando sim. você tem gratidão e o mínimo de amor possível, que todo mundo tem amor dentro de si. Falar que ninguém tem amor, tem. O irmão que a gente acha mais difícil tem amor ali dentro dele. Tem. Pode estar escondidinho, mas está ali. Tá. Sim. Bem, nascer de novo, uma mudança qualitativa. Caso contrário, estaremos apenas somando reencarnações. A reencarnação é um grande presente de Deus. Ninguém sai pior. Não. Posso estacionar. Pode estacionar, mas piorar não piora de jeito nenhum. Porque se a gente ficasse pior, nós não teríamos... Aí eu não acreditaria num Deus amoroso. Não. Tá? Ele dá a oportunidade, a reencarnação já é para isso mesmo. Sim. É a maior oportunidade que tem para isso. Então, se é para eu melhorar, nós temos esse instrumento, né, que é o reencarne. Nenhum processo de reencarnação é punição. Eu posso sair igual. A lei divina é lei de amor. Torna-se punição quando o aluno volta aos exercícios, mas não porque Deus determinou, mas é porque você resolveu ali pelo seu livre-arbítrio que você vai ter que voltar naquele exercício, né? Existem aquelas encarnações compulsórias, né? Como que é isso? Porque o espírito é tão rebelde, o espírito é tão rebelde, tá? Que ele não quer voltar para tentar outra vez, ele não quer recomeçar outra vez. Porque vamos voltar outra vez e começar tudo outra vez.
né? Às vezes não quer aceitar aquela Não quer programação, aceitar a né? programação e assim, às vezes também por medo, né? Sim. Por medo de falhar outra vez também. Sim. Né? De não conseguir. Tem medo de voltar aqui e não dá certo. Ele não, poxa, será que dessa vez eu confuso? Quando eu falo em rebeldia, também não estou falando em maldade também não. Só, sim. Tá? Porque Eu a tenho, insegurança... Sim, eu passo por uma situação muito complicada nessa encarnação. Aí você está falando. É. Aí falam assim, ó, você vai voltar. Aí falam, não, por favor, tá tão bom aqui. E eu fico com medo do que pode acontecer aqui. Que é de eu, de repente, ser pior do que antes. Ou errar as as mesmas coisas. Só que esquece que tem, quando você reencarna, você tem aquele esquecimento do passado. Sim. É por isso que há esse esquecimento. Para que você não caia nas mesmas situações Sim. anteriores. Sim. Tá? Sim. Porque você já imaginou? Se você lembrasse de tudo que você fez numa encarnação anterior, o que poderia acontecer contigo, porque você não sabe o que você foi, o que você fez. Não quer saber. Sim. E aqui, Deus é amoroso. Ele deixa você fazer os exercícios novamente, mas ele não te pune. Essa mania de nós acharmos que Deus castiga é um pensamento lá do passado que as pessoas utilizavam, né, Damião? Até para botar medo. Então, aí é que entra a lei de Moisés. Sim. Que na época até era obrigado. Olha como é que a gente sempre volta na lei mosaica, né? Sim. Mas não tem nem como não voltar, né? pela colocação que você fez. Era necessário aquele tipo. Quando Jesus veio, ele já transformou aquela lei rudimentar numa lei amorosa. E eles falam, Damião, aqui, né? Como a gente tem que ter responsabilidade, na verdade, com o nosso livre-arbítrio. E é difícil, tem hora, nós acertarmos. Eu sei, eu erro bastante. Mas como a gente tem que ter responsabilidade com esse livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Na verdade, são as nossas escolhas. Eu tenho livre-arbítrio. Liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. É o maior presente. Para mim, eu vou falar uma coisa. Para mim foi um dos maiores presentes que o Pai pode dar para a gente. Essa opção. O problema é que a gente não sabe o que fazer com o livre-arbítrio. Vamos ter que aprender. Preciso ver o sentido da vida. Qual é o sentido da vida de cada um de nós? O que a gente está fazendo aqui, né? Está só passando? Qual o sentido? Qual é o sentido da sua vida? É uma reflexão que nós temos. Qual é o sentido da minha vida nessa existência? O que eu vim fazer? Trabalhar para progredir. Tá? E como é que você faz para progredir? Ajudando o próximo. Porque quando você ajuda o próximo, você ajuda a si mesmo. Evoluir moralmente, que não precisa falar isso, né? Sim. Moralmente, mas a lei do progresso consiste mesmo em ajudar o próximo. Em ajudar o próximo. Amar o próximo então, não como a si mesmo. Desculpa. Então não está dando tempo de eu ficar, apesar de ter dia que dói. Não está dando tempo de eu ser vítima. Não dá. A pessoa que se apega muito no vitimismo, ela acaba se afundando. Não tem espaço para a gente sabe que tem almas que precisam muito de ajuda. A gente sente dor. Isso é normal, você sente dor. Mas assim, quem está melhor tem que ajudar aquele que não consegue, né? Não consegue. Tem gente que, infelizmente, não sabe como lidar com as suas dores. Não é? Nem a minha dor não é igual à sua, não é igual ao de outro. Todo mundo sofre de uma forma diferente, sente de uma forma diferente. Não é verdade? Sim. E aquele que atualmente está um pouquinho mais forte... tem por obrigação colaborar e ajudar o seu próximo. Porque as suas dores, a que você passou, serviu de lição para você ter uma base de como você pode ajudar aquele que precisa.
Colocar, na verdade, a gente vem, né? E uma coisa muito boa quando a gente descobre também o sentido. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é? Porque descobrir o sentido. Eu sei O que eu estou fazendo aqui. Não, sem palhaçada. Não, sério. Tá bom. Não quer que eu fale? Eu não falo, tá? Tá. A reencarnação é um grande presente de Deus. A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar, que o Damião estava falando, nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo nosso próprio destino. É que tem uma princesa ali que não quer aparecer. Beijo pra princesa. Ela sorrindo pra gente. A reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Se eu for ler, mais pra frente a gente vai falar. A reencarnação nunca acontece sem um objetivo ou motivo, pois os seres podem estar em missão, prova ou expiação. Então, legal isso aqui também, né? Tem espíritos já que tá com uma elevação, já não é Vem o nosso missão. caso, pedem para É a delicadeza dele comigo. Não é o nosso caso. Eu sei que não é. Tem espíritos que já estão numa elevação, assim, um grau de elevação tão bom, que eles pedem pro trabalho. Sim. Eles pedem pro trabalho. Eles vêm em missão, né? Eles pedem. Eu posso afirmar, né, gente? Desculpa, mas Chico Xavier é uma pessoa em missão. Porque, eu tenho... Divaldo, que eu tenho uma grande admiração pelo Divaldo, tá? Quem assistiu o filme do Divaldo, e eu leio bastante livro do Divaldo, que eu gosto muito dos livros do Divaldo, de Chico Xavier também, principalmente a coleção de André Luiz, que explica muito, quem lê as obras de André Luiz e do Divaldo. Sim. É maravilhoso, vocês vão aprender muita coisa. É uma linguagem fácil. Fácil. Né? Porque tem alguns... Todos os livros espíritas são maravilhosos, mas o Divaldo é uma linguagem fácil. Porque às vezes a gente pode ler um livro e dar aquele nozinho na cabeça. Eu acho uma linguagem bem gostosa. Já imaginou fazer o que Divaldo fez? Ajudar tantas crianças do jeito que ele ajuda. Sim. Eu vou falar sinceramente, eu não sei se eu não tinha estrutura, não vou nem falar se eu tinha, não. Eu não tenho a estrutura que o Divaldo, porque eu tenho muito que aprender. Sim, eu também. Eu tenho muito que evoluir. Eu também. Para chegar num grau que ele chegou. Sim. Para mim, ele é uma referência. Sim. Eu tenho certeza que para muitos espíritos. Com certeza. Também. A reencarnação é uma questão histórica e de cultura. Vários povos acreditam, e várias religiões acreditam e têm definições, e cada povo, na Índia, a reencarnação é de uma forma, para os espíritas, a reencarnação é de outra, para os egípcios, né? Eles acreditavam que ia voltar, tanto que eles enterravam, né? Ouro. Junto com os faraós lá, não é? Porque eles acreditavam nisso. Sim, sim. Então, quer dizer, é muito antigo. Porque, com todo respeito na doutrina espírita, nós aprendemos a respeitar todas as religiões, todas. E que cada religião e cada pessoa está ali naquele local, porque aquilo lá está condizente com o que está bom para ela. E às vezes as pessoas vão mudando. Mas, às vezes, quando a gente fala em reencarnação, em espíritos, parece que foi ontem que o centro espírita inventou isso. Não, gente. Isso já vem de muitos séculos. Muito tempo. Sim, sim. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo.
E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Essa parte aqui, que ele fala, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, né? Há uma contradição aqui na parte desse, não na parte de Jesus. Tá? Sim. Mas Jesus mesmo falou que somos deuses e que nós Sim. podemos fazer tudo Sim. que ele faz e mais ainda. Sim. Aqui se refere à fé, não é verdade? À Sim. fé, porque você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Vamos supor, nós estamos dentro de uma câmara mediúnica e chega ao assistido. Sim. Tá? O assistido, ele que tem que ter fé e acreditar. Senão é igual, vai passando, né? Vai passando. E o próprio médium, o passista ou magnetizador, dependendo da casa, tem casa que é passista e outros lugares chama magnetizador. Que o certo é magnetizador, né? Sim. Mas foi mudado para passista, Sim. tá? Porque tinha que ter uma padronização. Se todos fizessem da forma que quer e bem entende, ia demorar muito. E não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, ficou como passista. Mas a questão que nós estamos falando agora, quando ele falou que pode fazer muito mais, ele está se referindo à nossa vontade, à nossa fé, de querer ajudar o próximo, não é? Sim. Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Aqui novamente aparece o convite dessas oportunidades dadas pelo Pai Maior de estar renascendo de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Aqui quando ele fala nascido da água, né? Sim. Ele está se referindo aqui também ao batismo na igreja. Sim, sim. Né? Foi daí que saiu o batismo. Porque João Batista, foi ele que batizou Jesus. Sim. Rio Jordão, não foi? Sim. Então, e o Espírito para a Igreja Católica e para os evangélicos, quando eles batizam... É como se fosse a aceitação do Pai Isso, Maior. então eu estou nascendo outra vez, não é verdade? Sim. E aqui quando ele fala também, o Espírito sopra onde quer, e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Eu lembro muito dessa questão quando você falou do véu do esquecimento. Quando ele fala onde ele vem, nem para onde ele vai, eu lembro desse presente. Eu não gostaria de saber o meu passado. Numa das conversas com a minha conselheira filha Vanessa, sobre algumas coisas que, né, às vezes a gente... Sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa da nossa vida íntima, o que ela mais responde para mim: mamãe, você não sabe o seu passado. E que é o véu do esquecimento, né? É bom que a gente não saiba. Se eu agora já não sou uma boa coisa, imagine no passado que eu era então. Sim. É melhor nem ficar sabendo que eu posso entrar numa crise bem profunda. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos
e damos testemunha do que vimos. E vós, com tudo isto, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crereis se eu vos falaste das celestiais? Olha, porque assim, lembra que nós conversamos em algum bate-papo sobre o Evangelho, que na verdade, muitas vezes a gente desconfia. A gente falta fé nas coisas celestiais. É que ele pergunta, ainda assim me credes, como crereis, se eu vos falasse das celestiais? Ele está questionando se a gente acredita, desde aquela época, né? A gente acredita nas coisas do Pai Maior, a gente acredita realmente que tem uma vida após o desencarne, a gente acredita realmente, que fé é essa vacilante, né? Quando está tudo bem, eu acredito no meu amigo espiritual, eu acredito que eu estou recebendo intuições, eu acredito que o Pai Maior, que Maria, está sempre ali nos protegendo. Aí depois, tem todo um questionamento aqui. Eu pego quando eu estou na dor, eu deixo de acreditar. Eu estou cheio de fé, bato o dedo ali na quina da mesa ali, ó, tá vendo? Só na quina? Não estou falando só a quina, né? Porque ali é que eu vou ver como é que eu... Qual vai ser o tipo de coisa linda que eu vou falar. Ai, meu Deus. Aqui, o Damião vai ler, você consegue ler? Está tão clarinho, filho. Sobre ressurreição e reencarnação. Bom, para a gente ter uma noção do que é isso, a gente entra nisso, a gente tem que ter uma noção do que é ressurreição e reencarnação. Ressurreição, quando a pessoa desencarna, os órgãos, ele entra em desagregação, não é? Sim. Então não tem como o espírito voltar para dentro do corpo, que as células já estão do corpo já estão em decomposição. Sim. Aí vocês vão perguntar para mim, mas e o caso de Lázaro? Lázaro, ele sofreu de letargia, que é uma suspensão momentânea dos sentidos, né? Sim. E Jesus, com seu poder magnético, ele despertou Lázaro. Lázaro não estava morto, ele estava num processo de letargia. Porque se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro, ele teria contrariado as leis de Deus. Contrariado as leis de Deus. Tá? Então, a ressurreição não existe. Existe sim, que é o reencarne. Encarnar, você encarna Reencarnação. uma vez. Encarnar. Encarnar, você encarna ressurreição é retorno à vida do corpo que morreu. Não se volta ao corpo que morreu. Não se volta ao corpo que morre. Então, quando o Pai Maior volta e reaparece aos seus discípulos, ali não era a ressurreição. Não, ele sofreu um processo de letargia, foi como eu falei. Jesus tinha um poder magnético, fluídico muito grande. E ele sabia muito bem como manipular esses fluidos para fazer com que Lázaro voltasse, que ele acordasse daquele processo letárgico, tá? Então ele se usou do que ele tinha de melhor, de todo o conhecimento sobre o ato magnético, para fazer com que Lázaro retornasse, despertasse. Tá? Retornar não, porque ele já estava ali, para que ele despertasse. Na reencarnação aparece assim, retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo. Porque encarnar, que nem eu falei, a gente encarna uma vez só. Encarnar. Agora, reencarnar, a gente reencarna várias vezes, o quanto for necessário para você fazer, para você poder depurar tudo o que você precisa. Sim. Tá? No momento, quando você já depurou o que você precisa, tá? Melhorar tudo o que você precisa melhorar, aí o reencarne não vai ser mais necessário. Ixi, vai demorar muito. Vai demorar muito. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição, mas a ideia dos judeus não estava claramente definida,
porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. No versículo 5 do Evangelho, né? O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, perguntou Nicodemos. Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel, e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, que vós dissemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o vosso testemunho. Senão eu vos tenho falado das coisas terrenas. Ainda assim me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais. É aquela parte que a gente leu, na verdade, do Evangelho, que a gente fala sobre essa conexão da terra com o celestial. Esse aqui, o Damião vai estar falando, na verdade, é desse livro, né, filho? Ó, Parábolas de Jesus. Parábolas e ensinos de Jesus. Caibar Schutel. Né? E ele escolheu a página 224. Ele vai estar falando um pouquinho sobre essa parte. O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Porque a gente já falou isso. Se nós não esquecêssemos as nossas faltas, não teríamos como a gente corrigir o nosso presente. Sim. A gente estaria em constante erro se a gente lembrasse tudo que a gente fez. Sim. Se não houvesse esquecimentos, viveríamos sob a dor fugitiva dos crimes praticados, pois é certo, os praticamos, dado a inferioridade em que todos achamos. Não é o remorso quando nos dilacera a dor? Então, aí se a gente ia parar num problema muito grande, se a gente lembrasse do que a gente fizemos, do que nós fizemos no passado, não dá que é o remorso. Não dá, é assim, né? Algumas pessoas, até a gente conversa, eu gostaria de saber da minha outra reencarnação. Primeiro, eu não sei, não gostaria, por quê? Faz de conta que numa outra encarnação, eu matei meu marido. Gente, ou ele me matou. Totalmente desagradável saber uma coisa dessa. Porque se eu descubro que fui eu que tirei a vida dele, eu vou ficar com a minha consciência doendo. E ele também vai conviver com uma pessoa que fala, nossa, ela me matou em outra encarnação. Qualquer discussão, que é normal, um casal, às vezes... A gente, são nossas DR também, a gente não fica aqui sorrindo um pro outro, não, tá? E a gente ia usar isso, não ia? Aí eu falei, tá vendo? Na outra encarnação você ia ter uma DR e ia usar isso. Ou você descobrir que o seu pai, a sua mãe... não, é o véu do esquecimento, nós temos que ser gratos por isso, né? Eu vou falar uma coisa. Tenta viver da melhor maneira possível, principalmente em relação ao teu próximo. Porque o remorso, para quem desencarna, é uma coisa destrutiva. Desencarnar e sentir remorso lá do outro lado, você abre brecha para coisas que você talvez não aguente. Então tenta viver aqui. Não vou falar que a gente vai virar santo, não, ninguém vai virar santo. Vamos errar bastante, mas tenta viver da melhor maneira possível. Sim. Tá? Vai errar? Vai errar. Nós vamos errar sempre. Mas procura viver bem para não ter esse tal de remorso aqui. Sim. Não te pegar. Sim, não virar um fantasma na sua vida. E de um fantasma virar uma doença, né? E na verdade um fantasma vira uma doença. Aí que surgem as doenças. Eu acho que o pior sentimento, um dos piores sentimentos que tem para o ser humano, eu acho que é o remorso. Porque você lembra do que você fez. E tem gente que não tira aquilo da cabeça, infelizmente, porque... É o auto-perdão, né, Damião? Na verdade, nós não estamos imunes de errar. Na verdade, nós estamos na Terra e o Pai Maior sabe que a gente vai errar. E Ele sabe que também a gente vai acertar.
Só que assim, eu erro e continuo errando depois de eu ter diagnosticado que eu estou errando. Aí falta humildade. Mas ao mesmo tempo eu errei, aí eu reconheço que eu errei, eu me auto-perdoo para poder conseguir seguir. Senão eu vou ficar cada vez mais doente. Com É o certeza, auto-perdão, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Será que foi essa parte? Não é remorso que nos dilacera de dor? Para o bem, dilacera... Aqui, ó. Dilacera de dor. Cada um de nós revela o que foi. Por isso, uns nascem com disposição para o bem, outros para o mal. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Essa frase aqui, os curiosos, né? Que o ser humano quer ser curioso. Essa frase aqui, na verdade, ela está deixando assim uma brechinha. Na verdade, esse véu do esquecimento não é tão véu, porque você traz dentro de você uma mala, às vezes, bem suja, e assim, aí você fala, nossa, como eu sou. Porque você já era assim antes, você veio se resolver agora. Então, opa, já vem uma predisposição aí. Ou para o bem, ou para o mal. Ou para o mal. Então é um véu de esquecimento, aspas, porque as coisas estão aí dentro. Né? E basta, muitas vezes, que haja algo ou alguém por perto que faça esse sentimento despertar em você. Sim. Tá? A ira. A ira é bem amiguinha disso, né? A ira, a mágoa, o ressentimento, né, gente? O pecado original consiste nos erros e faltas de nossa passada encarnação. Erros que precisamos corrigir para obtermos a felicidade que desejamos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. Vou repetir, quando dói. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. Deus é tão amoroso, que ele, na verdade, ele sempre nos dá tempo, ele nos fornece trabalho para nos aperfeiçoarmos. Mas a gente vira as costas às vezes. E não aceita a oportunidade, não é verdade? É dado tudo pra gente de mão beijada, não é? E o que a gente faz? Em vez de aproveitar a oportunidade que o Pai dá, a gente vira as costas, não é verdade? Aí depois, quando não tiver mais aqui, que estiver lá do outro lado, Vai falar pro pai, o que eu fiz. Eu podia ter feito melhor. Não, eu assim, né, nós temos que ser gratos todos os dias pelas oportunidades que é nos dado. E eu entendo também que as pessoas, elas andam enfrentando problemas, situações bem difíceis. Mas aquela situação é muito difícil para nós agora entendermos de forma material. Algum porquê tem, alguma aprendizagem tem. Então, ali tem o tempo para a gente estar curando a nossa alma, tem o trabalho que a gente tem que fazer na nossa alma e tem o aperfeiçoamento. Então, ele convida meios para esse tempo estar nos ajudando, esse trabalho interno e externo com as outras pessoas e também nos aperfeiçoar, mesmo nas coisas mais difíceis. E eu vou falar uma coisa, uma novidade. Vou falar uma novidade. As dificuldades sempre vão existir. Não se preocupa. Vai sempre existir as dificuldades. Só que as dificuldades, elas servem para quê? Para um aperfeiçoamento. Uma aprendizagem. Você não falou que a gente não viemos aqui a passeio, não é? Não. Não viemos a passeio. E se não fosse as dificuldades em nossas vidas, como é que a gente ia aprender? Não ia. É difícil, é dolorido, ninguém quer passar pelas dificuldades, mas é um instrumento que a gente precisa, tá? Nas dificuldades... Com dificuldades, na verdade, gente, é difícil reconhecer isso. Com as dificuldades, nós estamos teimando em aprender. Porque nas dificuldades a gente aprende a ter paciência, ser paciente, tolerante, não é verdade? Sim. Tá? Se não fosse isso aí, não faria sentido. É como uma pedra bruta. Na verdade, a gente é uma pedra bruta e aí tá lapidando, e aí dói um pouco também. Dói muito, né? O Senhor não apaga quem quer que seja a lâmpada da esperança
os nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas, nunca são esquecidas pelo bom Deus. Vou repetir, gente. O Senhor não apaga a quem quer que seja. O Senhor, ou seja, o Senhor não vira as costas, o Senhor não te abandona, o Senhor não larga os seus filhos. A lâmpada da esperança, os nossos trabalhos, as nossas dores, as fadigas nunca são esquecidas pelo bom Deus. Então, quem usa de paciência, quem usa de benevolência, quem consegue, dentro daquela dor absurda, ou uma dor física, ou uma dor dos sentimentos, uma dor moral, quem de repente está num leito, numa cama de hospital ali, Deus, ele não abandonou e Deus reconhece tudo, né? Você fez eu me lembrar, eu já cansei de falar isso para um monte de conhecidos. Você falou de um leito de hospital. Tem no livro Céu e Inferno, sim, um menino chamado Marcel, o de número 4, no livro Céu e Inferno. Não é? E as dificuldades que ele passou no leito hospitalar, né? Os médicos pegaram por ele um carinho enorme, porque via as dificuldades dele. E sim, se comoveram com a situação do menino. E quando desencarnou, ele veio a dar uma passividade numa sociedade de Paris. sim, E falou do que ele tinha feito no passado. Ele não foi uma pessoa muito boa, né? Prejudicou sim, muitas pessoas. Então ele veio na encarnação, tá? Olha a reencarnação, gente. Ele veio na reencarnação para quê? Para poder reparar os erros deles através do sofrimento dele. Tá? sim. E ele sabe, e ele fala que aquilo foi necessário para ele. Foi necessário. Quem tiver o livro Céu e Inferno, tá? Marcel, no menino de número 4, vocês vão ver esse relato lá. Eu pego esse relato desse menino, foi uma coisa que me chamou muita atenção e me marcou muito. Porque a gente se queixa muito das dificuldades e esquece que tem gente muito pior do que a gente. Sim, com certeza. Bem, nós vamos agora ler uma parte que fala: a ideia que João Batista era o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. É de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento. Se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. E o mestre acrescenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No tempo de Jesus, como soe acontecer hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir estas coisas. A palavra do Nazareno era, pois, dirigida unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir. Eu acho que até hoje, né? Até hoje a Quem gente... tinha condições de compreender a mensagem dele, tudo bem. Sim. Quem não tinha condições, não. Eu acho que até hoje, sabe que a gente tem... eu me questiono, né? Porque tem hora que... Nossa, eu acho que a gente dá um trabalho para a equipe espiritual, a gente dá um trabalho para o Pai Maior. Como você é modesta, tu acha? Porque assim, tem horas que tá ali, mas você não consegue ouvir. Essa frase quando fala assim, a quem tinha ouvidos para ouvir, lógico, eu agradeço demais que está tendo um despertar, né? Quantas pessoas, quantos cristãos hoje em dia, eles param, analisam o seu próprio comportamento, quantas vezes a gente fala, não é por aí. Graças a Deus a nossa consciência já sabe muitas coisas, mas tem hora que nos falta ouvido ainda. Então, mas é que geralmente é falado só das coisas ruins, né? Ninguém fala das coisas boas, que eu tenho certeza que tem muitas coisas boas e tem gente que faz muitas coisas boas. Mesma coisa é a religião. Não é porque eu sou espírita que todo mundo tem que ser espírita. Deus está em todo lugar. Sim. E
está no momento, se uma pessoa está em tal religião, é porque ela tem que estar ali naquele momento. E acho que tem muita gente, hoje em dia, procurando uma religião, né? Eu acho que aos poucos... Você acha que as pessoas já estão se despertando, que existe uma necessidade de ter uma religião? Não precisa ser necessariamente... Mas uma religião tem que ser trabalhada, né? Tem, não a religião de eu vou lá e... Mas é melhor estar lá do que fazendo coisa errada. Não, sim. Né? E Deus, como está em todo lugar, a gente tem que agradecer muito pelo fato de uma pessoa estar em um lugar... Escolher uma religião. Para poder, pelo menos, ter um despertar que você falou. Então, despertar. A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Aí eu vou ler de novo, gente, desculpa. A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. Aqui está falando umas pessoas que não aceitam a reencarnação, que acham que depois que desencarna, tudo que você, por exemplo, eu errei. Sim. Eu errei. Eu sou condenado ao fogo do inferno por eu ter cometido um erro, não vou ter mais oportunidade. Deus é amor, Deus não faz isso. Não faz isso, tá? Ou então, eu sigo tal ou qual religião. Aqui está falando, Deus é justo, né, meu? Justo. Ó, glorificação da justiça divina. Está falando, quando você fala em reencarnação, você está falando assim, olha como Deus é justo. Glorificação da justiça divina. Reencarnação, Ele está te dando oportunidades. Então, muitas vezes a gente se questiona porque nessa encarnação eu passo tantos problemas financeiros, por que fulano tem mais dinheiro, por que fulano veio, por que aquela pessoa veio com problema de saúde, por que aquela pessoa veio sem, porque eu passo por tantos problemas dentro da minha vida terrena e fulano e aquela outra pessoa parece que não passa por nada, cai nisso, não cai do meu. Essa justiça no meio da minha mesquinhez, eu tinha um conhecido que ele tinha todas as oportunidades e eu vivia reclamando, poxa, por que fulano tem todas as oportunidades e eu não tenho? Olha, ele precisava daquelas oportunidades para ver se ele ficava mais calmo, para ver se ele conseguia avançar. Né? Você das suas dificuldades para avançar. Então a gente precisa de certa, no caso que ele tinha, de tanta oportunidade. Mas a gente também não pode confundir, né? Que não é o caso, o exemplo que você está falando. Porque algumas pessoas, de repente, elas já descobriram que aquilo não faz bem. Elas têm o livre-arbítrio e elas não usam. Aí elas ficam assim, não, eu vou passar por tal dificuldade mesmo, porque é minha reencarnação. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo... A gente não tem que ficar conformado com o que acontece com a gente. A gente tem que lutar para melhorar. Sim, mas assim, vou dar um exemplo. Você tem toda uma gestação, a equipe espiritual tem um trabalho absurdo para organizar aquele espírito para voltar. A criança vem linda, 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 linda. Só que ela vem com uma doença muito séria. Muitas vezes, o que não é compreensível nos nossos olhos materiais, existe uma explicação. Aquela criança, de repente, ela escolheu para que ela melhorasse dentro da programação dela, não, eu vou com essa situação. Ou outros mistérios que não é permitido a nós sabermos, que entra a justiça divina. Né? Não é, ai, Deus me castigou e mandou uma criança com doença. Isso não existe. Não castiga. O que Deus faz é dar oportunidades para cada um evoluir com seu próprio esforço. Sim. Agora, se você, através dessas oportunidades, você não conseguir evoluir por orgulho ou vaidade, aí é teu livre-arbítrio. Aí é o teu livre-arbítrio que está falando. Sim. O espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra e o corpo é o instrumento que ele usa para executar o serviço. O espírito é semelhante a um operário. Quem é o operário? O trabalhador.
Um operário trabalha, um operário luta, um operário tem movimento. Que empreita uma obra, ou seja, se ele empreita, né, ele tem responsabilidade. Então, o espírito, ele movimenta, olha só, o operário é um trabalhador, nunca vi um operário que não fosse. Ele empreita, ele assume aquela obra, uma obra, e o corpo é o instrumento que ele usa para executar o serviço. Aí não cai também no cuidado com o seu corpo, porque, ó, aqui, na verdade, o meu corpo é instrumento que vai me ajudar a executar um serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras até ele executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. Então eu assumo vários corpos em várias reencarnações. É a palavra reencarnações. Para que eu possa cumprir minha tarefa. Quanto tempo vai durar isso? Depende de cada um. E a gente tem que se acolher, né? Não adianta ter pressa. Não adianta ter, não é assim. Lógico, a gente tem que ter pressa em estarmos estudando, não é para ficar parado. Mas a pressa que eu digo, não pode ter aquela pressa de se autoflagelar. Nós não estamos aqui para discutir o evangelho e colocar as pessoas para baixo, pelo contrário. Não, é para fazer a pessoa despertar. Sim. O evangelho serve para quê? Nós estamos estudando, gente, para despertar. Despertar. Para saber aonde você pode corrigir e amanhã ser um ser humano melhor. Sim, e nós estamos afirmando que nós temos na reencarnação. Vamos lembrar, porque senão algumas pessoas confundem. Eu e o Damião estamos falando que a reencarnação é um presente, que nós vamos ter muitas oportunidades, que Deus é amor, né, Damião? E que nós podemos, na verdade, dentro desse trabalho, ter a certeza que nós somos luz e que Deus confia em nós. Então, na verdade, são várias coisas boas. É que quando a gente vai falando, parece que a gente está falando só assim, como se nós não estivéssemos. Mas não é isso, não é isso. O Supremo Artífice do universo dá a seus operários tantos instrumentos. Que são os corpos que nós iremos habitar. Os instrumentos. Sim. Meu Deus do céu. Tantos corpos quantos sejam necessários. Eu não sei, nenhum da minha sabe. Quantos corpos eu já tive? Não dá, porque cada um tem o seu tempo e cada um tem uma forma diferente. Não é diferente, cada um tem a sua, como é que fala? Capacidade de entendimento. Sim, tá? sim. E de aceitação. Sim. Tá? Porque não é só o entendimento, é você aceitar as coisas que acontecem com você. Sim. Tá? Senão, a gente, como cada um tem o seu momento e a sua capacidade de aceitação, e vai demorar mais ou menos dependendo de cada um. Aqui fala que sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Gente, às vezes a gente fala de algumas formas, né, de lidar com o corpo físico, o corpo espiritual, mas na verdade eles nos convidam, esse corpo que nos é emprestado, Deus convida a saúde, os médicos nos convida todos os dias a cuidar deles. Então, por exemplo, se eu não posso, se eu sou diabético, eu não posso comer uma barra de chocolate todos os dias, e eu como, ali eu estou violentando o meu corpo. Né? Então, na verdade, fora essa questão espiritual, nós temos que entender que a gente tem uma responsabilidade com o nosso corpo físico. O Maurício muitas vezes chama atenção para a questão desse descuidado com o nosso corpo, que na verdade a gente se torna um suicida indireto. É só você ver o que aconteceu com o André Luiz, não é? Conta para eles. Em nosso lar, o André Luiz, ele foi considerado como um suicida devido aos excessos que ele cometia. E ele não conseguia entender, né? Não conseguia. Ele foi um suicida, ele falava. Que era um suicídio inconsciente, né? Sim. Ele é um suicídio inconsciente.
Mas era um suicida. Porque ele se alimentava de forma errada, ele sabia que ele não podia aquilo. Então, todos nós temos que cuidar dessas formas de suicídio que nós fazemos em nós. Tanto emocional, como moral, como alimentar. Então, eu não posso tal coisa, eu faço. Eu sei que eu não posso ficar nessa situação em relação à minha alma. Eu sei que aquela situação não vai me fazer bem. Eu sei que aquele relacionamento não vai me fazer bem. Eu vou falar uma coisa. Sim. O ódio, a ira, É uma forma de suicídio. uma forma de suicídio. Mas assim, agora eu fiquei nervoso por alguma coisa. Se eu ficar mastigando por muito tempo Sim. esse ódio e essa raiva, Sim. isso vai transformar em quê? O ódio, a raiva, a mágoa, não é o que dá o câncer? Sim, problemas no estômago. Estômago, gastrite, Várias úlcera, doenças. As então, doenças, elas têm todas o fundo espiritual e o emocional, né? você desagrega o seu perispírito, um toque de coisas ruins, e esse trabalho de passe que a gente faz mas é uma coisa sobre mediunidade, é só uma coisa muito rápida que a gente vai falar. Sim. Né? A gente cuida do espírito. Sim. Né? Para que O você remédio é para o espírito. para que numa próxima encarnação você esteja um pouco melhor. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque Aqui é do a gente Evangelho. aqui é sobre o Evangelho e a gente vai acabar entrando num assunto em que não está dizendo respeito a isso aqui agora. Tá. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Aqui, depois nós vamos tentar colocar, na verdade eu e Damiana estamos usando essas folhas, porque a gente montou como se fosse um PowerPoint, e essas imagens ele vai estar colocando no grupo dando tudo certo. E aí vocês podem reler, e eu vou colocar as folhas. Preciso nascer de novo, tem uma tabelinha. Nós como homem, o que eu posso estar fazendo, né? Algumas coisas a gente foi colocando aqui, para esse exercício de renascer de novo, essa chamada, porque é fácil, né? A gente, eu preciso nascer de novo, mas como é que eu vou renascer de novo? Vamos colocar em reflexões algumas coisas. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, usa de um diagnóstico, né? Aprender a se conhecer. Ora e vigia. Orar e vigiar as suas atitudes, fazer igual Santo Agostinho, que ficava ali analisando tudo que ele fazia. Fazia listas, né? Do que eu fiz de errado, né, Damiano? Naquele dia, será que eu prejudiquei alguém? Será que o que eu fiz? E tentar corrigir, não é? Sim, sim. Movimentar a sua fé. Movimenta a sua fé. Uma fé em ação, uma fé em ajuda, uma fé que nos momentos complicados, nos momentos mais difíceis da sua vida, ela vai estar presente. Sem fé, não dá. Não dá. E assim, eu penso dessa forma. Sim. Mãos que ajudam é mais útil do que aquela que só fica só rezando. Você tem que rezar, tem que orar, tem. Mas você tem que colocar, você tem que trabalhar também. Nós temos vários exemplos, né, que graças a Deus estão atuando. A gente vê nas igrejas católicas, distribuição de sopa, tem a questão do cuidado com as crianças em relação ao peso, eu esqueci a palavra agora. Nós vemos nas igrejas evangélicas muitos trabalhos assistenciais, né, que eles fazem, na Umbanda, no Candomblé, na nossa casa espírita, nós vemos, graças a Deus, a assistência aos amigos que vão lá. E muitas vezes, na maioria das vezes, o trabalho já é uma prece, porque só o fato de você ajudar aqueles que precisam. Opa! Na verdade, o trabalhador espírita, ele está colocando remédio em si mesmo. Entendeu? Não é nenhum favor, nós não somos bonzinhos, nada disso. Nós entendemos um chamado. A verdade é assim, o trabalhador espírita, ele entendeu que ele precisa de remédio. É como se fosse um oxigênio. E esse oxigênio que o trabalhador espírita ele descobriu, como nas outras religiões também, mas eu estou me referindo à nossa, nós trabalhadores espíritas,
A gente vai tomando consciência que o trabalhar dentro da casa, o ajudar, é como se fosse oxigênio. E é um oxigênio. E aquilo movimenta, aquilo ajuda na dor, e aquilo nos faz enfrentar as coisas com mais tranquilidade, né? Você passa a ver, quando você trabalha em benefício do próximo, você começa a ver a vida com um pouco mais de suavidade, né? Sim. Você começa a perder aquela visão do eu exclusivista, Sim. né? Quando você ajuda alguém, dá uma satisfação grande. Quando você vê que o que você fez dá certo. Sim. Intercâmbio com o divino, que é a conexão, que nós já falamos. Transformação do eu. Destruição das nossas mazelas, né? Acolhimento de si, se acolher, se cuidar, se respeitar. Aprender a amar. Eu posso avançar, lei do progresso. Eu posso melhorar. A casa espírita. Quando você entra, preciso nascer de novo. Vamos voltar para o que a gente está colocando aí. Na casa espírita, eu preciso nascer de novo, eu entro na casa espírita e estou ali. Eu recebo 200 passes, eu participei de 200 palestras, mas só o passe, não. Eu preciso entrar na casa espírita e eu preciso aprender e entender que eu tenho que sentir a presença desses meus amigos espirituais. Eu tenho que aprender que a casa espírita ela é essa conexão aqui, que é o intercâmbio com o divino, na minha casa, né? E a gente aprende isso como? É através dos estudos, Sim. tá? Do trabalho que a casa oferece. Sim. Tá? Se você não tiver isso aí, não adianta nada. Você vai frequentar a casa espírita o resto da vida, você vai continuar a sentir as mesmas coisas sempre. Porque você não... É um remédio que não faz efeito. Você tem que ter um esforço íntimo. Sim. Para se renovar, sim, não é verdade? Sim, sim. Mas isso só acontece através de estudo e de trabalho. Sim. Olha, então, o evangelho no lar, a importância do evangelho no lar, porque quando você faz o evangelho no lar, você cobre todos os cantos da sua casa com esse amor, com esse carinho que o Pai Maior nos dá, com uma energia, né? Uma energia maravilhosa. Distinguir e colocar em prática a separação do bem e o mal, não só de uma forma moralista. Que adianta eu julgar o outro, eu vou para a casa espírita, eu julgo o meu irmão, né? Isso os hipócritas fazem muito. Não, ninguém tem que falar, né? Isso os hipócritas falam muito. Julgar e não fazer nada, não adianta. Não adianta nada, tá? Aqui, né? A casa espírita, ela tem uma importância muito grande, né? A nossa casa, ela investe muito e a dedicação das as tias da evangelização, as professoras da evangelização, né? Os nossos jovens, eles são a era da tecnologia, eles são a era dos jogos, eles têm uma cabeça em movimento. Então, a casa espírita, ela tem que afagar o jovem, ela tem que trazer para eles, ela tem que entender também que não só o adulto, como o jovem e a criança, essa compreensão do diálogo, porque senão você entra de uma forma tão moralista, que você vai perder todos os jovens. E esse é o grande problema, acho que da casa. Não estou generalizando. De algumas casas, né? De algumas religiões, na verdade. O jovem espírita, ele não se sente atraído, né? Vem mudando bastante, graças a Deus. Eu acho assim, a nossa casa tem todo um trabalho, né, em relação ao jovem. Tem um diálogo ali de igual para igual com eles, de uma forma em que alcance, olha, um bater de papo que vai se colocando no evangelho. As crianças também. Todas as casas espíritas, inclusive a nossa, ela sempre tenta ali, tá atualizando, né, Damião? Para poder chamar o jovem para si. Eu ouvi uma palestra do Rosandro. Sim. Né, em que a mãe
obrigava o filho a ir para a casa espírita. Sim. Tá? Num momento assim, quem vê, pensa que, nossa, que mãe, obrigando o filho a ir para a casa espírita. Sim. Tá? Se ela fosse evangélica, ele ia para a igreja evangélica. Sim. Mas estou falando o que aconteceu na casa espírita. Mais tarde, esse filho agradeceu a mãe dele. Sim. Por quê? Porque mesmo sendo obrigado a ir lá, tá? Ele agradeceu pelo ser humano que ele se tornou. Sim. Tá? Virtudes e as sim. virtudes que o que ele aprendeu na casa espírita, obrigado ou não, serviu para ele depois lá Depois na frente. ele reconheceu, né? Aquela cobrança de estar lá. Na verdade, nós pais, a casa espírita, ela tem uma função muito forte em todas as idades do acolhimento e dessa recepção, não de julgamento, te dando essa parte moralista, mas acolhendo, desde o idoso até a criança, desde a criança até o idoso. E fora isso, é muito importante que os pais, desde pequenos, apresentem, né, a sua religião escolhida. Sempre fui espírita. Gosto muito da religião que eu frequento. Gosto muito da casa que eu frequento, dos amigos que eu tenho lá. São muitos, tá? Eu aprendi muita coisa boa lá na casa que eu frequento, tá? Não tem problema de falar o nome da casa, né? Não, mas é pra eles. Não, é. Que é aqui no... Na verdade, a gente está fazendo a filmagem por causa... Sim, nós estamos fazendo a filmagem por causa do coronavírus. Porque essa conversa que a gente tem com o grupo da Casa Espírita Semente de Luz, aqui da João Ramalho. Ela está fechada, como todas as outras casas nesse momento, né? A gente vibra para que as coisas melhorem. Mas eu e o Damião, nós estamos como facilitadores do trabalho de domingo, um grupo do Evangelho. Então, esse debate, a gente conversa com eles, tudo. A gente está falando em forma de conversa, porque nem eu e nem ela somos palestrantes. Sim. E a gente nem tem esse sonho dourado. Na medida do nosso possível e do nosso entendimento, a gente está tentando levar um pouco do Evangelho. Sim. Entender que vivemos mergulhados no fluido universal, né? O meu pensamento, ele tem uma movimentação fantástica. Então, se eu tenho um pensamento ruim, esse pensamento, ele é muito complicado para a minha pessoa e é para aquele que eu também estou mandando. Então, o fluido cósmico universal, aí a gente vai falar um pouquinho de fluido, tá? Que é a matéria primitiva. Tá? É dessa matéria que a gente constrói todo o que se passa em torno da gente, os sentimentos, tudo. A gente movimenta essa matéria e dessa matéria a gente pode fazer boa ou más coisas e passar para o outro em forma de sentimento. Sim. O fluido cósmico universal, ele é para o espírito como se fosse o pensamento para o espírito, como se fosse as mãos. Aí eu penso algo de ruim, atraio alguém ruim. Esse alguém ruim, se ele tiver o mínimo de conhecimento sobre fluido, ele vai me manipular. E vai me ajudar nesses sentimentos que eu tenho de ruim. Então, na verdade, se eu estou com pensamentos ruins, se eu estou com a minha vibração baixa, eu atraio um irmão que tem esses pensamentos ruins e tem a vibração baixa. Eu faço uma conexão e é lógico, mas assim, não adianta, é o que a gente está falando da casa espírita, não adianta eu ir na casa, tomar 10.000 vezes formas de passe e aí eu continuo a mesma pessoa. Eu tenho que ir na casa, tentar sempre estar me modificando, por quê? Aí eu faço uma coisa ruim durante a semana, atraio novamente e aquele irmão se conecta. É semelhante com semelhante. O problema é que quando você faz para você mesmo, já é ruim. O ruim é quando você depois começa a ser aconselhado a fazer com o outro. Sim.
Confiar que temos amigos espirituais, nós falamos, o Damião já falou sobre leitura e estudos. Então, eu preciso nascer de novo, assumindo a minha pessoa como homem e também sobre a casa espírita, no sentido de eu fazer a minha parte dentro da minha religião, tá? Bem, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se pelo contrário o espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequente, da pluralidade das existências. Está retornando tudo que na verdade já foi falado. Esse, gente, é o versículo 9, que vai falar sobre a questão, vai reafirmar essa questão dos corpos, da existência, de que somos espíritos, tá? É a leitura do Evangelho mesmo. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras são repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Essa parte aqui retorna novamente, então, né? Voltou, que, né? Porque, estava em condições de compreender essas verdades, devido ao quê? A sua infância espiritual, que daquele momento, né? Eles não tinham condições de entender o que Jesus falava. E por isso é que Jesus... É como se fossem crianças, né? É por isso que Jesus falava por parábolas. Sim. Né? Parábolas, para quem não conhece, são pequenas histórias com fundo moral, que era o que eles tinham mais ou menos condições de entender. Sim, porque se ele falasse tudo o que ele precisava falar, talvez ele fosse até crucificado antes. Meu Deus. Eles não iam aceitar e não iam entender. Tá? E aqueles que mais ou menos entenderam, o que fizeram com ele? Pegaram ele na cruz. É um pouquinho, né, demais. Os teus mortos, no 12, os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aqui, os teus mortos viverão. E os gigantes que iam abalar, aqueles profetas lá que achavam que podia tudo, né? Então, mas aqui, os teus mortos viverão, está deixando bem claro, ele novamente reafirma a questão da reencarnação. Na verdade, o capítulo, nós falamos até o 12, a gente vai ver do 12 em diante, e no domingo nós vamos fazer o Evangelho online, o nosso grupo, destacando e trabalhando laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unidade da existência. Do 12 em diante, a gente vai estar puxando alguns tópicos, mas o principal do domingo vai ser esse. Laços de família. Isso. Né? Que a primeira parte, agora a gente vai pedir para nossa... Não, agora não, tá? Que é, como é que chama? Nossa cineasta. Tá? Porque agora a gente vai fazer o encerramento, né? A gente não pode parar a fazer sem terminar sem fazer a prece de encerramento. Sim, então, sim. Agora vai fazer? Faz você. Tá. Vamos respirar bem fundo.
agradecer a Deus pela oportunidade bendita que Ele nos concedeu de poder estar aqui para mais um aprendizado. Senhor, que eu consiga inserir na minha vida tudo que nós vemos nessa aula. Não vai ser fácil, mas eu vou fazer o possível para pelo menos 0,5% conseguir executar tudo que a gente tem. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa nossa aula. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pronto, agora a nossa linda Pimpolha vai encerrar o nosso vídeo ali, não vai? Apertando o botãozinho, a nossa cineasta preferida, tá? E vamos dar um tchauzinho para eles. Que coisa mais linda que eu, meu Deus. Isso. Online. Nossa. Tchau.